Fala moçada, beleza? Professor Victor Mateus, segundo conteúdo a respeito do chamado poder executivo, cara. Agora a gente vai dar uns passos a mais para entender um pouco desse poder executivo. Tanto que a gente vai começar nosso vídeo logo aprofundando esse assunto. Entenda o seguinte: o presidente, pergunta, ele pode se ausentar do país por mais de 15 dias? Ele pode, mas ele precisa de autorização do Congresso Nacional. Ele não pode ir sozinho. O cara feito doido, o presidente, mas eu vou passar um dia curtindo lá no Japão. Não, não pode. Ele precisa de autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Até 15 dias ele pode, mas mais de 15 dias ele precisa de autorização. Mas eis a questão. Ei, professor, e no caso dos governadores, vice-governadores, o que é que acontece? Cara, o STF entende que a exigência de autorização da Assembleia só pode constar na Constituição Estadual se reproduzir o modelo federal, ou seja, quando a ausência se der por mais de 15 dias. Então o que acontece, moçada? Pergunta: o presidente da República ele pode se afastar do cargo dele por mais de 15 dias, se ausentar do país, na verdade, por mais de 15 dias? Pode, mas ele precisa de autorização do Congresso. Se for sem autorização, ele vai ter o seu cargo vago. Ei, professor, e os governadores, os vice-governadores, qual é a regra para eles? Cara, para nível federal tem a Constituição Federal, para nível estadual tem a Constituição Estadual. A Constituição Estadual, cara, ela deve respeitar o que é falado na Constituição Federal. Então o que acontece? Pode o governador ter as mesmas regras do presidente a respeito dessa vacância? Pode, a Constituição Estadual ela pode replicar isso, dizer que o governador ele só pode se afastar por mais de 15 dias se houver autorização da Assembleia Legislativa. Mas cuidado, moçada. A Constituição Estadual, ela deve reproduzir de maneira fiel o que fala a Constituição Federal. Então, se ele fala de prazo de 15 dias, deve ser respeitado sim esse prazo de 15 dias para o governador se ausentar. Então, não pode, por exemplo, a Constituição Estadual estabelecer um prazo de 10 dias, 5 dias, 7 dias. Isso não pode acontecer. Beleza? Outro ponto bem importante é a respeito da inconstitucionalidade de uma norma estadual que exige prévia licença da Assembleia Legislativa para que o governador ou vice-governador possa se ausentar do país por qualquer prazo. Por quê, professor? A Assembleia ela só pode exigir se for o prazo de 15 dias. Lembra, a Constituição Estadual deve replicar o modelo federal, beleza? Então, não pode, por exemplo, a Constituição Estadual estabelecer 2 dias, 3 dias, 7 dias, não. O prazo tem que ser o mesmo do federal, que é o prazo de 15 dias, tranquilo? Pergunta: ei, professor, beleza. Eu já sei o que é vacância, que é uma coisa definitiva, e eu também já sei o que é impedimento. Mas pergunta: como é que fica o negócio? E aí? O presidente morreu, sumiu, viajou. O que é que vai acontecer com esse cara? O que é que vai de fato acontecer nessa situação? Tem algumas situações. Olha o que, é que ele fala no artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento. Professor, o que é o impedimento? É algo temporário. É algo temporário. Isso ceder-lhe-á de vaga o vice-presidente da República. Então, primeiro detalhe, cara. O vice-presidente da República é a primeira pessoa que vai, seja substituir o presidente de maneira temporária, no caso de impedimento, ou no caso de morte, renúncia, no caso de vacância, também será o vice-presidente que vai substituir, mas dessa vez de maneira definitiva. Então, a diferença é só se o cara vai ficar temporário ou vai ser definitivo, mas quem substitui é de fato o presidente da República. Lembra disso. Outro ponto bem importante, cara, é o que ele fala no parágrafo único. O vice-presidente da República, além das atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que ele for convocado nas missões especiais. Então, o vice-presidente, cara, não é a pessoa que vai ficar sentada na cadeira lá durante 4 anos esperando para saber se o presidente morre e ele assume, não. Não é isso. Ele vai trabalhar, cara. Ele vai ficar ajudando, tem os seus assessores, tem o gabinete do vice-presidente e muitas das vezes o vice-presidente vai ficar fazendo papel de presidente, porque, meu amigo, é trabalhoso, pô. O presidente vai às vezes ter que ir na ONU, nos Estados Unidos, uma visita diplomática. Então, para que o vice esteja presente, ele vai trabalhar, ele vai ficar sentado na cadeira esperando o vice-presidente ir embora. Então ele vai trabalhar sim e exercer suas funções. Mas lembra, quando é que o vice substitui o presidente? Pode ser temporário, no caso de impedimento, e também no caso de suspensão, quando for definitivo. Tranquilo? Bora para frente. O artigo 80. Professor,
Em caso de impedimento do presidente da República e do vice, isso quer dizer o quê? Quando os dois, temporariamente, eles estão impedidos de ocupar o cargo. A vacância dos respectivos cargos serão sucessivamente chamados no exercício da presidência, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o primeiro, Senado Federal, que é o segundo, e o STF, que é o terceiro. Então, Câmara dos Deputados, Senado e o chamado STF. Lembra que a Câmara dos Deputados são os chamados representantes do povo. Senado Federal, representantes do Estado, e o STF, eles são membros do Poder Judiciário, né? O teto lá do Poder Judiciário. Então, caso o vice-presidente e o presidente, nenhum dos dois possa ocupar o cargo naquele momento, seja por impedimento ou por vacância, quem vai assumir de maneira interina, né, no caso de impedimento, na verdade, da substituição temporária, desculpa, vacância não, viu? Isso aqui não se aplica para vacância, porque vacância é definitiva. Essa substituição que eu estou falando agora, do presidente e vice-presidente, aí Câmara, Senador e STF, é só no caso de impedimento, que é temporário. O presidente foi para um lado, fazer uma missão diplomática, e o vice-presidente foi para outro, fazer outra missão diplomática. Quem é que vai ficar exercendo o papel de presidente? Vai ser o chefe, o presidente do Congresso, aliás, o presidente da Câmara dos Deputados, que vai ser o representante do povo. Ei, professor, o presidente da Câmara dos Deputados está doente, está com caganeira, não pode não. Quem vai representar vai ser o presidente do Senado. Professor, o presidente do Senado está doente, não quer vir não. Quem vai assumir o papel de presidente, em último caso, vai ser o membro do STF, na verdade, o presidente do STF. Então tem essa ordem: o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e o presidente do STF. Lembrando, cara, que isso aqui só vai acontecer no caso de substituição temporária. O que é que seria isso, professor? No caso de impedimento. De vacância do cargo vai ser um pouquinho diferente, beleza? Bora para frente. Professor, e o vice? Ele pode assumir o cargo de presidente em caráter definitivo? Pode. Um exemplo claro foi o que aconteceu com a Dilma. A Dilma foi impeachmentada, acabou saindo do cargo, e quem assumiu de maneira definitiva foi o Michel Temer, que era o vice-presidente da República. Então, quando você for votar num presidente, olha quem é o vice dele. Por quê, professor? Porque daqui a pouco o vice pode se tornar presidente também, como de diversas maneiras já aconteceu no Brasil. Então, lembra do seguinte, o vice-presidente ele pode assumir em caráter definitivo, se por acaso o presidente acontecer algo com ele que gere vacância. Se o cargo de presidente ficar vago, pode o vice assumir esse cargo. Professor, pergunta: o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e o presidente do STF, eles podem assumir o cargo em caráter definitivo? A resposta é que não, eles não podem assumir o cargo em situação definitiva, beleza? Olha o detalhe importante. Caso aconteça a chamada dupla vacância, professor, o que é a dupla vacância? É quando tanto o presidente como também o vice-presidente, eles deixam de se tornar ou deixam de ocupar o cargo. O que é que seria isso? Tanto o presidente como o vice-presidente, os dois deixam de ocupar o cargo. Um exemplo: o vice-presidente e o presidente, os dois estão sendo acusados de crime de responsabilidade. Aí os dois são impeachmentados. Pode acontecer isso? Pode. No Brasil não aconteceu, não lembro de ter acontecido, mas pode acontecer. Então os dois sofreram impeachment. Pergunta: se os dois sofreram impeachment, o presidente da Câmara dos Deputados, ele pode assumir o cargo em caráter definitivo? Não. Definitivo ele não pode, é só temporário. E aí, professor, o que é que vai acontecer agora? Cara, se acontece a chamada dupla vacância, que é quando o presidente e o vice-presidente saem de maneira definitiva, vai acontecer que poderá acontecer eleições diretas ou então eleições indiretas. Vai depender em que momento aconteceu essa vacância. Entenda o seguinte, caso o presidente e o vice-presidente tenham saído, se for nos dois primeiros anos, nos 2 primeiros anos de mandato presidencial, será feita eleições diretas no prazo de 90 dias. Professor, o que é que seria eleições diretas? Votação mesmo. Bota lá a urna eletrônica, você vai votar para escolher de novo o presidente da República. Isso se for acontecer a última vacância dentro dos 2 anos primeiros de mandato. A eleição vai ser 90 dias depois da última vacância. Então,
Saiu o presidente, tudo bem, assumiu o vice. O vice-presidente saiu também por crime de responsabilidade. Quando ele sair, 90 dias depois, se for nos 2 primeiros anos, 90 dias depois vai haver novas eleições. Não importa que data, mas 90 dias depois vai acontecer as eleições. Ei, professor, e se essa dupla vacância ela for nos últimos 2 anos de mandato, no ano 3 e no ano 4? Aí, cara, quem vai eleger vai ser o Congresso Nacional e essas eleições vão ser indiretas. Vai ter os candidatos e os membros do Congresso Nacional irão escolher dentro do prazo de 30 dias, beleza? Então, se for antes dos 2 anos, abre-se novas eleições diretas. Você vai sair de casa e vai votar dentro do prazo de 90 dias. Agora, se for naqueles 2 últimos anos de mandato, aí não tem tempo, cara, de fazer uma eleição, é muito trabalhoso. Pega o membro do Congresso Nacional, os senadores e os deputados, e eles vão votar para escolher quem será o presidente da República, beleza? Então, lembra do detalhe, cara, isso só vai acontecer no caso de dupla vacância, o presidente da República e o vice não puderem mais ocupar o cargo. Se acontece a vacância só do presidente, o vice assume e vai levar o mandato até o final, como aconteceu com o Michel Temer. Beleza? Bora para frente. Outro detalhe importante, cara, ó. Aqueles que forem eleitos desta maneira, isso quer dizer o quê? O cara vai cumprir o chamado mandato tampão, deverão apenas completar o mandato dos seus antecessores. Isso quer dizer o quê? Um exemplo. O cara já estava há 3 anos no cargo de presidente, só que ele foi impeachmentado. O vice que for assumir, ele só vai ficar mais 1 ano, viu? Não zera para ele não. Por quê, professor? Ele vai cumprir o restante do mandato. Se faltar só 1 mês para acabar esse mandato, ele fica só 1 mês. Se faltar 2 dias, ele fica 2 dias. Então isso acontece muito, sabe quando? Quando às vezes um presidente, o presidente não que ele já ocupa o cargo, né? Mas às vezes um governador. O governador ele quer ser candidato a Senado, por exemplo. Aí ele sai 6 meses antes da eleição, 6 meses antes, e o vice-presidente assume. O vice-governador, na verdade. O que é que vai acontecer com o vice-governador? Ele vai ficar só durante 6 meses, só durante o restante do mandato. Tranquilo? Outro ponto bem importante, cara. Nas esferas estaduais e na esfera municipal, o STF reconhece a autonomia dos entes federativos para disciplinar os procedimentos no caso de dupla vacância. Então, no caso de município e de estado, como é que vai acontecer, professor, se o presidente e o vice-presidente sair? A Constituição do Estado, a legislação do Estado vai dizer. Geralmente é a mesma coisa do presidente. Mas se houver dupla vacância na esfera estadual e municipal, deixa que eles decidem como é que vai ser. Essa regra só se aplica na esfera executiva, beleza? No poder executivo. Tranquilo? Bora para frente. Ó. Atribuições do presidente da República. Olha o que é que ele fala no artigo 84. Fala o seguinte, ó. Compete privativamente ao presidente da República, primeiro detalhe, nomear e exonerar ministro de Estado. Lembrando, moçada, que essa nomeação e exoneração é porque esse ministro de Estado ele ocupa um cargo em comissão. Um exemplo, eu quero trocar o meu ministro da Defesa, pode fazer isso. Eu quero trocar o meu ministro da Justiça, pode fazer isso. Então, o presidente da República pode ficar nomeando e exonerando os ministros da maneira que ele quiser. E nem precisa ter motivo para isso não, é só eles quererem. Exercer com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Então, o presidente da República vai administrar o governo federal. Isso você já sabia. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Cara, é o presidente da República que tem o poder de sancionar uma lei, de assinar aquela lei, promulgar ela e fazer ela valer. Um exemplo, o Congresso Nacional criou uma lei, por exemplo, para disciplinar um crime de homicídio, para mudar o crime de homicídio. Quem vai sancionar aquela lei e publicar é o presidente. O Congresso Nacional faz a lei, elabora a lei, manda para o presidente da República, o presidente da República passa a caneta e assina e manda promulgar, e manda sancionar, e manda publicar aquela lei. Então, a sanção, a promulgação e a publicação é feita pelo presidente da República. O Poder Legislativo escolhe a lei, cria a lei e o presidente vai lá fazer o que ele bem entender a respeito da publicação. Tranquilo? Outro detalhe importante, ó. O presidente da República vai, mediante decreto, dispor sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar
em aumento de despesa em criação ou extinção de órgãos públicos. Cara, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Ó, primeiro detalhe, o presidente da República vai criar e, aliás, organizar a administração federal. Um exemplo, o presidente Bolsonaro tomou uma medida assim que ele entrou de extinguir alguns ministérios e fundir esses ministérios. Um exemplo, sai tal ministério, não existe mais. Ou então ele pegou e juntou, ó, o Ministério da Segurança Pública vai se juntar com o Ministério da Justiça e vai ser um único ministério, o Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Então, o presidente ele pode fazer essas mudanças, ele pode ficar mudando os órgãos, mudando a estrutura da administração federal, mas existe um critério, cara. Isso não pode, é proibido que aconteça, que isso gere o chamado aumento de despesa, cara. Então não pode aumentar a despesa. Ele pode mudar a estrutura da administração federal por decreto, não é nem por lei, não, é por decreto. O que é decreto, professor? O cara faz da casa dele mesmo. O presidente sentado no banquinho dele lá, elabora o decreto e muda a estrutura da administração federal. Pode fazer isso? Pode, desde que não implique em aumento de despesa, beleza? Cuidado, isso aí não é feito através de lei, é feito dessa forma. Outro detalhe, moçada, que ele vai basicamente criar e extinguir órgãos públicos, viu? Órgão público é diferente de cargo. Cargo, a regra ela é diferente, a gente vai falar já já a respeito do cargo público. Quando eu falei que ele pode livremente mudar a estrutura da administração, eu estou falando de órgão público. Cargo público, ele só pode extinguir caso o cargo esteja vago. Isso quer dizer o quê? Ó? Nós temos 700, por exemplo, vagas para delegado da PF. Delegado da Polícia Federal. Caso isso aconteça, moçada, o que é que o presidente da República ele pode fazer? Tem 700 cargos vagos. Caso esses cargos estejam vagos, o presidente da República pode extinguir esses cargos. Então, o presidente da República pode extinguir, acabar com o cargo público? Pode, mas só para cargos que estejam vagos. Até porque como é que o presidente da República vai acabar com o cargo, extinguir o cargo, se tem um cara ocupando ele? Tipo, ei, macho, eu acabei com o teu cargo, ó, tu agora não é mais policial federal, não. Não, meu amigo, se o cara tá ocupando o cargo, o presidente da República não pode fazer nada, não. Agora, se o cargo ele está vago, o presidente da República pode sim extinguir ele. Outro detalhe importante, moçada, ele fala de extinção, viu? Ele não está dizendo que o cara vai criar cargo, não. O presidente da República não pode criar cargos, ele pode criar órgãos. Agora, não pode criar cargos. Então, lembra do seguinte, ó. O presidente da República pode criar cargos, criar órgãos, mas ele não pode criar cargos. Ele não pode criar cargos. Por que, professor, ele não pode criar cargos? Sabe por quê, cara? Porque criar cargos cria ou gera o chamado aumento de despesa, beleza? Lembra disso aí. Agora, criar órgãos ele pode, até porque a criação de órgãos ela pode acontecer se não gerar aumento de despesa. São as principais características dessas atribuições do presidente da República. Bora ver mais um pouquinho. Outro detalhe, ó, o presidente da República ele pode conceder indulto, comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Professor, o que é o indulto? O indulto é basicamente o presidente da República acabar com a punição dos efeitos penais da condenação de uma pessoa. Um exemplo, o indulto de Natal, crime sem violências, até 2 anos a galera vai ser liberada. O que acontece, cara? O presidente da República concedeu um indulto para perdoar aquela galera aí. Isso é possível de acontecer. Outro ponto importante, ó, que essa concessão de indulto, a gente vai ver mais para frente, e a comutação de penas, ela pode ser delegável, por exemplo, para um ministro. Então, o presidente da República ele pode fazer assim, ó, ei ministro, pode aplicar o indulto se tu quiser aí, mas precisa que o presidente autorize o ministro a fazer aquilo. Tranquilo? É delegável. A gente vai falar disso mais para frente. Prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Então deve haver uma lei
para basicamente ele prover, que é basicamente promover as pessoas, e extinguir cargos públicos, cara. Lembrando que, segundo o STF, a competência para prover cargos públicos inclui também a competência para desprovê-los. Isso quer dizer o quê? Por meio de exoneração ou então de demissão. O presidente da República, na forma da lei, ele pode promover uma pessoa a um cargo público. Um exemplo, o cara é agente da Polícia Federal, aí ele cumpriu os requisitos e o cara vai virar agente número 2, agente número 3, vai aumentar o salário dele. Isso é possível de acontecer. E lembrando que o STF fala que do mesmo jeito que o presidente pode promover, ele também pode despromover na forma da lei, através de uma exoneração ou então de uma demissão. Tranquilo, moçada? Próxima aula a gente continua a respeito do Poder Executivo e fala das outras atribuições do Presidente da República, beleza? Siga a gente nas nossas redes sociais, @profvictor.mateus e também no nosso canal do YouTube, sempre tem aula gratuita lá, Professor Victor Mateus. Beleza? Tamo junto, valeu, é nóis!